Paz a todos. Nessa noite nós estamos aqui para meditar na palavra do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 16, um diálogo de Jesus com o jovem rico. O jovem, aproximando-se de Jesus, diz: Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus para ele foi: Por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele disse: Quais são esses mandamentos, mestre? E Jesus diz: Não adulterarás, não dirás falso testemunho, amar o teu pai, a tua mãe, o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse: Essas coisas eu tenho feito desde a minha mocidade, desde que eu era bem novo. Mas a resposta de Jesus para ele foi: Se queres ser perfeito e entrar na vida eterna, venda tudo o que tem, distribua aos pobres, depois vem e me segue, e terás um tesouro no céu. E a Bíblia diz que aquele jovem retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. A lição que tiramos dessa mensagem é porque primeiro ele faz um elogio a Jesus, o chamando de bom mestre. E a resposta de Jesus para ele é que só tem um que é bom, o qual é Deus, o Pai. Não que Jesus também não fosse bom, mas Jesus estava querendo deixar um exemplo para nós, que por melhor trabalho que nós façamos no reino de Deus, pelo melhor desempenho que temos, bom só tem um, que é Deus. Por mais que oremos, consagremos nossas vidas, por mais que pratiquemos boas obras, por mais que somos dedicados na casa do Senhor, por mais que estamos à direção de um grupo ou não, por mais que desenvolvemos um trabalho de evangelismo, seja qual for o trabalho, bom só tem um, que é Deus. Então essa é a primeira mensagem de Jesus para aquele jovem. Nós sabemos que os ricos são bajulados, são elogiados, são queridos. Até pessoas que muitas vezes não sabem nem ler e escrever, mas só pelo fato de serem ricos são chamados de doutor. Porque o pobre tem isso, ele acaba aqui bajulando o rico. Talvez aquele jovem estivesse acostumado com elogios, com bajulações, e tentou elogiar Jesus, pensando que ia tirar Jesus do foco. Mas Jesus não saiu do foco. E ensinou para ele uma lição que bom é só tem um, que é o nosso Deus. A segunda lição que Jesus ensina para aquele jovem é quando diz que ele precisa guardar os mandamentos. E ele, talvez que querendo ironizar o mestre, pergunta quais os mandamentos. É claro que ele sabia de que mandamentos Jesus estava falando. E quando Jesus cita alguns dos 10 mandamentos, ele diz que já aguardava há muito tempo. Então observamos que aquele jovem era bastante religioso. Era alguém que estava nas sinagogas, que foi instruído na lei mosaica, alguém que procurava ter uma vida que agradasse a Deus. Mas também vejo que dentro daquele jovem havia uma dúvida, ele não tinha certeza da sua salvação. É por isso que ele perguntou ao mestre o que ele precisava fazer para ser salvo. Então fica uma lição para nós: não basta ser religioso, é preciso ser praticante da palavra de Deus. Tiago escreve no capítulo 1, versículo 22 em diante, que aquele que é um ouvinte esquecido é como uma pessoa que contempla no espelho o seu rosto natural, mas ao sair da frente do espelho já não lembra mais como era o seu rosto. Mas ele diz que aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo apenas um ouvinte esquecido, mas um fazedor da obra de Deus, ele prospera em tudo que faz, tudo que ele faz dá certo. Observe que Tiago fala a lei perfeita da liberdade. Nós não estamos debaixo da lei da escravidão. Estávamos antes de encontrarmos Jesus, mas hoje estamos debaixo da lei da liberdade. O Senhor nos libertou, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então você não é obrigado a cumprir a palavra de Deus, a obedecer, a colocar em prática a palavra, porque vivemos debaixo da lei da liberdade. Mas quem faz isso com um coração puro, convicto de que está fazendo a vontade de Deus, esse persevera e prospera em tudo que faz. E na verdade era isso que Jesus estava ensinando aquele jovem. Não bastava apenas ser rico,
Não bastava apenas ter um desejo e não bastava apenas ser religioso. Era preciso colocar em prática a palavra de Deus. Era preciso obedecer a palavra. E nós vemos que aquele jovem, talvez insatisfeito, achando que ainda lhe faltava alguma coisa, ele pergunta: e me falta alguma coisa? E a resposta de Jesus para ele foi: se queres ser perfeito e entrar na vida, venda tudo o que você tem, distribua entre os pobres, depois vem e me segue. Por que você pensa que Jesus disse isso? Por qual motivo Jesus disse essas palavras? Eu creio que não foi em vão, não é em vão as palavras de Jesus. Pedro faz questão de dizer que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Mas o objetivo das palavras de Jesus para este jovem rico é que Jesus estava querendo ensinar alguns princípios para ele. Primeiro era o princípio da obediência. O fato de vender tudo que tem, entregar aos pobres, ele estaria obedecendo uma ordem direta de Jesus para ele. Você precisa obedecer às ordens diretas de Jesus para a sua vida. Os mandamentos que ele te passa, que ele te entrega, através da palavra, ou através de um servo, através das escrituras, através da comunhão que você tem com ele. É necessário obedecer à palavra de Deus. Não basta apenas ir aos cultos. É tanto que Jesus, pregando aos fariseus, ele diz: obediência quero, não sacrifício. É necessário obedecer. Jesus estava colocando ali em prova com aquele jovem o primeiro princípio, o princípio da obediência. O segundo princípio era o princípio da renúncia. É um princípio que eu acho bastante interessante no reino de Deus, entre os cristãos. Porque se não estamos preparados para renunciar, então não estamos preparados para seguir a Jesus. Ele vai mais além, diz que não somos dignos se não estivermos preparados para renunciar tudo por causa dele. Você pode estar dizendo: essa mensagem não é para mim porque não sou rico. Mas aquela era a condição para aquele jovem. Talvez a sua condição seja uma condição totalmente diferente. Talvez a sua condição, Jesus está pedindo para você deixar uma amizade que está atrapalhando você a ser perfeito, a entrar no reino de Deus. E Jesus está dizendo: abra mão dessa amizade, depois vem e me segue. Talvez o Senhor está pedindo para você largar um vício, uma falácia, brincadeiras, coisas que entristecem ao Espírito Santo. E o Senhor está dizendo: se queres ser perfeito, é preciso deixar isso para depois me seguir. E eu vejo um terceiro princípio muito importante. É que Jesus, ministrando na vida daquele jovem, ele disse: venda tudo o que tem e distribua dos pobres, melhor dizendo. Isso era uma demonstração de amor ao próximo. Se fossem muitos pregadores de hoje, talvez diria para aquele jovem: venda tudo o que tem e doe de oferta ao meu ministério, depois vem e me segue. Mas Jesus não estava preocupado com oferta, porque o Pai supria todas as necessidades de Jesus e levantava pessoas para manter o seu ministério de forma eficaz nessa terra. Mas aquele jovem não passou em nenhum dos testes que foi colocado para ele. É interessante que ele disse que guardava, que conhecia, e o que mais me chama a atenção é porque em nenhum momento Jesus o envergonhou. Em nenhum momento Jesus o humilhou, em nenhum momento Jesus lançou no rosto dele os seus pecados passados, porque Jesus sabia de todas as suas ações. Mas em nenhum momento Jesus diz: olha, você não guarda porque tal dia você adulterou, porque tal dia você cobiçou, porque tal dia você não demonstrou amor pelo seu próximo, porque tal dia você foi insensato, ingrato com seus pais, mal educado com seus pais. Você murmurar, você já blasfemou contra Deus. Não, Jesus não lançou em rosto os pecados daquele jovem, mas Jesus colocou à prova o que ele disse que praticava, que ele disse que guardava os mandamentos. E quando Jesus disse: vende tudo que tem, distribua aos pobres, aquele jovem deixou claro que ele era apenas um religioso, que ele era apenas uma casa edificada na areia e não uma casa edificada na rocha, que ele era como aquela pessoa que contempla o seu rosto natural no espelho. Era um ouvinte esquecido, mas não um fazedor da obra. Ele não obedeceu à ordem de Jesus, ele não renunciou ao que tinha e ele nem demonstrou amor pelo próximo. Eu não sei o que está impedindo você de ser perfeito para com Deus. Eu não sei o que tem te atrapalhado na sua caminhada, se são as amizades, se são os vícios, se é o dinheiro que você tem, se é a influência que você tem.
se é a sua esposa, se é o seu esposo, se são os seus filhos. O que o Senhor está pedindo é para ele ser primeiro lugar na sua vida. Ficou claro que a riqueza era mais importante para aquele jovem do que qualquer coisa. E nós vemos em outra passagem que um homem tão rico quanto ele, ou até mais, chamado Zaqueu, até um encontro verdadeiro com Cristo, Jesus profetizou ao entrar na casa de Zaqueu, dizendo: hoje chegou salvação nesta casa. E Zaqueu até um encontro com Cristo, não tem um encontro com a religião, com os rituais religiosos, mas até um encontro verdadeiro com o Mestre. Disse que estava disposto a devolver 4 vezes mais todos aqueles que ele tenha defraudado. Talvez isso tornasse um pobre, talvez isso fizesse com que ele perdesse a boa vida que tinha anteriormente. Mas em nenhum momento Jesus disse que ele nem precisava fazer aquilo porque tinha sido perdoado. Mas se ele sentia desejo de fazer, estava livre e espontânea vontade dele. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, Zaqueu se desprendeu de tudo e colocou Jesus na parte mais alta da sua vida, dizendo: toma teu trono, Senhor. Zaqueu deu liberdade para que Jesus tomasse o trono na vida dele, diferente do jovem rico. É interessante que Jesus disse que aonde está o coração, ali está o tesouro, e o coração daquele jovem ficou claro que estava nos bens materiais que ele possuía e não estava em Cristo Jesus. Nós vemos pessoas que têm encontro com Cristo apenas com o objetivo de receber um milagre na sua vida, mas não querem seguir a Jesus, porque seguir a Jesus implica muitas ações, implica sofrimento, implica renúncia, implica perseguição, dor. Mas o Mestre anteriormente já nos advertia dizendo que tudo isso ia acontecer. Mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você não está seguindo qualquer pessoa, mas você está seguindo Jesus Cristo, aquele que venceu o mundo. E é isso que o Senhor tem para a sua vida. Ele quer fazer de você um vitorioso. Ele quer fazer com que você vença o mundo. Mas para isso, você precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Não só ouça, não só medite nessas palavras, mas ponha em prática. E eu tenho certeza que você vai prosperar e você vai crescer na presença de Deus em nome de Jesus. Se você que está ouvindo esse vídeo ainda não é um cristão, essa é a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, porque ele veio buscar e salvar todos quanto haviam perdido. Deus te abençoe em nome de Jesus.